Por isso, nesta manhã nós vamos considerar, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, nós vamos considerar nessa manhã o testemunho de um pregador aprovado por Deus. Veja como ele inicia o seu ministério na cidade de Corinto. Veja a sua condição, veja o conteúdo da sua mensagem, veja o estilo da sua mensagem. 1 Coríntios capítulo 2, o texto fala: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amados, veja comigo em primeiro lugar a condição espiritual desse pregador aprovado por Deus. Versículo 3, olha a condição dele, ele mesmo confessa, ele fala, foi com fraqueza, no versículo 3, foi com fraqueza, temor, e com muito tremor, que eu estive entre vocês. Do que Paulo está falando aqui? Nós sabemos, em outros textos, ele abre o jogo e ele revela que ele tinha várias fraquezas físicas. Mas não é sobre isso que ele está falando aqui não, meus irmãos. Aqui ele está falando sobre fraqueza espiritual, certeza da sua incapacidade, insuficiência, do seu medo como ser humano, diante do desafio da pregação da palavra. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, eu não sou um exemplo de assertividade, que os coaches hoje tanto incentivam as suas vítimas, os seus mentoreados. Você tem que ser assertivo, tem que ter confiança em si mesmo. Paulo não tinha isso, ele não era um pregador autoconfiante, não era um pregador seguro de si mesmo. E por isso que ele era um grande pregador. Quando você fica cheio de si mesmo e sobe para o púlpito na maior autoconfiança, contente, tranquilo, porque mais uma vez você vai estar lá. Olha, perigo, sinal de alerta, sinal vermelho. Paulo não era um pregador autoconfiante como muitos são, não era seguro de si mesmo. O que ele fala? Foi com fraqueza, temor e muito tremor que eu estive entre vocês. Em Filipenses 3,3 ele fala a mesma coisa, ele fala, pois nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. 2 Coríntios 3, 5 e 6 ele fala, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo não chegou em Corinto, meus irmãos, ele não chegou no seu novo ministério se achando, confiando no poder da sua presença, personalidade, confiando em seu carisma como pregador, na sua homilética, eloquência, competência como orador. Paulo não chegou lá confiando em seu conhecimento, didática, capacidade de argumentação. Pastores aqui presentes, me escutem. O ministério pastoral e da pregação está acima da nossa capacidade natural, da nossa capacidade carnal, intelectual. Há necessidade de humildade, de oração e de dependência do Espírito Santo de Deus, toda vez que você for pregar. Todos os dias do seu ministério pastoral. Comece o dia orando, continua orando, termina orando. Vai preparar a mensagem, começa orando. Vai preparando, vai orando. Vai dependendo de Deus.
Tem aquela história do seminarista, o pastor passou mal e de última hora pediu que ele pregasse. Era uma igreja muito grande. O seminarista esperava que essa oportunidade viria para ele só no final dos 4 anos, mas no 2º ano já veio. E esse seminarista enfatuado falou: essa é minha chance. Essa é minha chance, eu vou estourar a boca do balão, eu tenho um sermão, eu já preguei em outra igreja pequena, eu vou pregar para essa igreja maior, olha, vai dar tudo certo. E esse rapaz, ele se preparou hermeneuticamente, homileticamente, comprou um paletózão, uma gravatona bonita, e ele foi com tudo, não via a hora de acabar o louvor para ele subir e estourar a boca do balão, e se autopromover, e mostrar para todo mundo que ele tem um chamado. E ele começou o sermão dele num gráfico, ele começou assim, mas ele foi percebendo que a congregação não estava com ele. Ele foi percebendo que as pessoas estavam baixando a cabeça, as pessoas, alguns levantavam, saíam, outros ficavam folheando a Bíblia, e ele foi ficando daquele ânimo, entusiasmo total, ele foi caindo, e ele foi vendo o seu fracasso. E ele terminou aquele sermão murcho, envergonhado, frustrado. A hora que acabou a última música, todo mundo saiu, ele estava no púlpito, sentado na cadeira do pastor lá, sobrou ninguém, ele foi, soltou a gravatona dele bonita, pegou a Bíblia e foi saindo desanimado, desceu quase que arrastando os pés pela escadinha do púlpito para o auditório. E daí um velho diácono foi lá e deu um abraço nele, não falou nada, só deu um abraço. E ele perguntou para o velho diácono: aonde foi que eu falhei? Aonde foi que eu errei? E o diácono falou para ele: filho, o dia que você subir para esse púlpito, do jeito que você desceu, você vai descer do jeito que você subiu. Quando eu tento, eu fracasso. Quando eu dependo, ele triunfa. Quando eu tento, eu fracasso. Quando eu dependo de Deus, humildemente, reconheço a minha incapacidade, como o apóstolo Paulo, ele triunfa. Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito o pregador que confia no próprio pregador. Não é bem isso que fala lá, mas pode aplicar-se desse jeito. Maldito o pregador que faz da humanidade mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Quando Paulo admitiu sua fraqueza e medo dos corintianos, o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu? Deus o assistiu. Lá em Atos 18, 9 e 10, diz que lá em Corinto, Paulo chegou com temor, tremor, mas à noite disse o Senhor em visão a Paulo: não tenha medo, Paulo, mas fala e não te cales, porque eu estou com você. Ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Prega a palavra.